E aí pessoal, cá estou eu pela primeira vez, meu nome é Odir Fontoura e eu sou o novo apresentador da segunda temporada do News Z. Bora que tá começando mais um episódio. Nesse primeiro episódio da segunda temporada do programa, a gente vai entender juntos sobre o 1º de abril, conhecido como Dia da Mentira. A gente também vai conversar sobre a guerra na Rússia e Ucrânia, mas de uma forma descomplicada. E eu também vou contar como eu consegui comprar boa parte das ações do SBT para virar apresentador e muito mais. Vamos nessa? Roda a vinheta. Atenção, nós estamos em perigo. Recentemente, gente, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ele disse que o país está tecnicamente preparado para o uso de armas nucleares. Essa declaração, ela teve como ideia aí enviar um recado para os Estados Unidos, caso eles enviem tropas militares para a Ucrânia, ou seja, o território que a Rússia quer tomar, tornando assim uma ameaça às ações de Putin, sejam elas ao Estado, à soberania ou à independência do país. E olha só, não é a primeira vez que o Putin ameaça utilizar armas nucleares, viu? Em fevereiro desse ano, ele reafirmou, gente, o uso dessa força, caso a OTAN envie soldados para a Ucrânia. A Rússia, ela possui o maior número de ogivas nucleares no mundo. Repito, no mundo. Que é uma ogiva? Uma ogiva, ela é basicamente uma arma nuclear que fica guardada em uma cápsula para ser colocada na parte cilíndrica de um foguete, de um míssil ou de um projétil. Essa quantidade de ogivas, ela significa na prática que a Rússia tem o poder de destruir o mundo diversas vezes, segundo a agência Reuters. Inclusive, o Putin, ele é o principal responsável pela decisão sobre o uso dessas armas nucleares russas. E, em outras palavras, é basicamente ele que decide. E o mais curioso ainda é que o próprio presidente, ele anda com uma maleta nuclear, que é uma ferramenta de comunicação que conecta o Putin aos seus principais militares do exército. E claro, a possibilidade de acionar esses foguetes à distância. A utilização dessa maleta, ela funciona assim. Caso a Rússia considere que está sofrendo um ataque nuclear, o presidente Putin, ele abre essa maleta e envia uma ordem de lançamento direto para o comando do Estado-Maior e unidades de comando que detêm esses códigos nucleares. Essas ordens, elas são rapidamente enviadas ao sistema de comunicação de força de foguetes, que daí lançam os mísseis, que nesse cenário atual poderia ter os Estados Unidos ou a Europa, por exemplo, como alvos. Dá até medo, né, gente? Mas vem cá, você sabe o que é a guerra entre Rússia e Ucrânia? Fica aqui que hoje eu vou te explicar de uma forma descomplicada o mínimo que você precisa saber sobre esse conflito. Bora? Coisa de uns 2 anos atrás, gente, a Rússia, ela iniciou uma movimentação militar para invadir o território da Ucrânia, um território que fica no chamado leste europeu. Esse leste da Europa, na época da antiga União Soviética, por exemplo, ele pertencia à zona de influência russa, mas à medida que o tempo foi passando, a Rússia perdeu a influência nessa região. E todos esses países, eles passam a fazer parte, então, da OTAN, que é um outro bloco político, um outro bloco econômico, porém liderado pelos Estados Unidos. Isso quer dizer que a Rússia, ela perde influência naquela região. E a Ucrânia está ali no meio. Vale destacar que há algum tempo atrás, alguns estados pediram independência do território da Ucrânia. É claro que a Rússia, ela apoia essas independências, para obviamente aumentar a sua zona de influência naquela região que ela tem perdido já há muitas décadas. Aí, é claro, a Rússia invadiu a Ucrânia em um primeiro momento para assegurar a paz na região. Mas isso é um pretexto porque, em outras palavras, o que ela está fazendo aí é tentando colocar um limite nessa zona de influência do Ocidente, da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Nessa região aí, porque a OTAN está avançando em direção à região da Rússia, década após década. Então o ataque à Ucrânia é uma forma da Rússia dizer, chega, para aí, depois daqui vocês não podem seguir mais. Então, em resumo, gente, não temos mocinhos nem bandidos aqui. São duas potências imperialistas, capitalistas, Rússia e Estados Unidos, que estão disputando o território, controle e zona de influência. Quem perde, em um primeiro momento, é a população civil, que é massacrada na Ucrânia. Em última instância, com a possibilidade da guerra nuclear, é um mundo que fica ameaçado. É muito grave. Deu para entender sobre essa guerra entre Rússia e Ucrânia? Contem pra gente aqui nos comentários se deu para ter uma noção, ainda que básica, sobre esse assunto que é tão complicado. Mas vamos para um assunto mais leve? Dia da Mentira. Você sabe como surgiu? Não, gente, eu não comprei nenhuma ação do SBT. Eu só sou um novo funcionário aqui da casa mesmo. Quase todo mundo sabe que o 1º de abril é comemorado o Dia da Mentira. E eu digo comemorado porque realmente as pessoas usam essa data para soltar aquela fake news que às vezes até parece verdade. E olha só, não são só as pessoas, mas grandes marcas e empresas já utilizaram a data para causar com o público. Mas vem cá, você sabe como surgiu o Dia da Mentira? Vem comigo que eu te conto.
São muitas explicações para tratar das supostas origens desse dia da mentira, viu? Muito provavelmente, e pelo menos essa teoria mais aceita pelos historiadores, é a que por muitos séculos no interior da França se comemorava a virada do ano, ou o início de um novo ano, nessa época, finalzinho de março, começo de abril, que é quando se comemora, pelo menos no hemisfério norte, o equinócio de primavera. Então, depois que passa o frio do inverno, recomeça o calor, recomeça o plantio e toda a vida no campo também recomeçava. Às vezes, a Páscoa era um ponto de virada de ano, e foi assim por muito tempo. Foi só oficialmente em 1564, em que o calendário oficial, o gregoriano, em que o ano começa no 1º de janeiro e termina no 31 de dezembro, é estabelecido na França. Só que, é claro, demorou muito para que as pessoas se adaptassem a essa mudança. Então, depois disso, quem comemorava a virada do ano na data oficial zombava e falava uma série de brincadeiras com quem festejava no 1º de abril. Eles diziam que era a época dos tolos, dos bobos, que eles estavam enganados, que eles eram atrasados ou até perdidos no calendário e nas suas próprias comemorações. Então o fato é, gente, que já faz muitos séculos que se convencionou o 1º de abril como o dia da mentira. Por muito tempo, é uma época então de pregar peças, de fazer brincadeiras. As pessoas mandavam cartas convidando para festas que nunca aconteciam, dando endereços que não existiam e, claro, contando mentiras, inventando histórias, fazendo uma série de pegadinhas como essa história que eu contei para vocês no começo do programa. Quer ver um exemplo? Em 1857, convidaram as pessoas na cidade de Londres para ir até a Torre de Londres, hoje o principal ponto turístico na cidade, para que as pessoas assistissem leões tomando banho. Toda a cidade ficou alvoroçada com isso. Elas foram até lá e é óbvio que esse evento nunca aconteceu. Todo mundo ficou muito frustrado e brabo, mas depois de um tempo isso virou motivo de piada. Então vejam só, gente, como essa história das pegadinhas é, muito mais antiga do que a gente imagina. E aí, deu para entender sobre essa data tão curiosa? Eu mesmo já contei várias mentiras de 1º de abril, mas como vocês podem ver, não faço mais isso. Só que não. Seguindo então esse ritmo de curiosidades, vamos conversar com a Nath Oliva do SBT Pop, que vai trazer pra gente uma matéria falando sobre teorias da conspiração. É um tema que eu gosto e eu sei que vocês gostam também. Nath, conta pra gente um pouco sobre isso. E aí, Odir, vou te contar que hoje o SBT Pop tá cheio das teorias da conspiração. Mas fica tranquilo que não foi eu que criei, não. Na verdade, eu reuni aqui algumas das histórias mais bizarras que existem na internet sobre os artistas. Ficou curioso? Então vem comigo que eu vou te contar algumas teorias da conspiração que vão fazer você pensar o que você sabe sobre seu cantor preferido. Algumas pessoas dizem acreditar que a morte de John Lennon no dia 8 de dezembro de 1980 foi totalmente arquitetada. A CIA, o FBI e membros da extrema-direita dos Estados Unidos estariam incomodados com o pensamento anticapitalista, a influência política e o ativismo do cantor. Por isso, eles teriam contratado Mark Chapman. O funk ficou responsável por matar o artista. Falando em Beatles, outra teoria que existe na web é de que Paul McCartney teria morrido em um acidente de carro em 1966 e sido substituído por um sósia, a fim de preservar a fama da banda. Várias pistas, como mensagens ocultas em músicas e capas de álbuns, são citadas para sustentar essa história. Alguns teóricos da conspiração também acreditam que o álbum Breakfast in America, lançado pelo Supertramp em 1979, continha pistas de que os atentados de 11 de setembro de 2001 iriam acontecer. Algumas pessoas repararam que o copo posicionado em frente às torres gêmeas do World Trade Center estaria representando uma bola de fogo. Além disso, se a imagem do disco for espelhada, supostamente é possível ver os números 9 e 11, que fazem referência à data da tragédia. E olha que nem a Beyoncé escapou dessas histórias. Além de ser associada aos Illuminati, há teorias que afirmam que a cantora teria mentido sobre sua idade e seria a mãe de Solange Knowles, que sempre foi apresentada como irmã de Beyoncé. Outra teoria também diz que a primeira filha da cantora com Jay-Z, Blue Ivy, teria nascido de uma barriga de aluguel em 2012 e que a gravidez da diva foi falsa, a fim de preservar sua forma física. Uma história mais bizarra que a outra, né? Me diz aí o que você achou, Odir. Gente, das teorias da conspiração, eu gosto de muitas histórias. Talvez a mais interessante seja a que fala que, na verdade,
os deuses antigos eram astronautas. É isso mesmo. Muita gente acredita que todas as imagens, estátuas, pinturas lá da antiguidade que retratam divindades, na verdade não são deuses, mas sim pessoas que vieram de outros planetas naquele tempo muito antigo. Tem quem acredite, eu não acredito, mas tem quem goste disso. Poxa, Ziners, o programa tava legal, mas infelizmente o episódio de hoje fica por aqui. Mas calma, que semana que vem eu tenho um encontro marcado com vocês aqui no canal da TVzinho. É um prazer conhecer vocês e eu realmente espero que a gente se encontre muito mais vezes aqui nesse mesmo lugar. Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, comenta também se você gostou do conteúdo e, é claro, se inscreve aqui no canal pra gente crescer cada vez mais. Para quem quer ficar informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo, acesse sbtnews.com.br. A gente se vê na próxima e até mais. Beijo!